Em meio a tantas tragédias acontecendo, muitas pessoas se perguntam: e onde está Deus nessas tragédias? Para alguns, essa é uma oportunidade de atacar a fé alheia. Mas é importante entender o contexto bíblico para encontrar respostas e conforto. Descubra, neste vídeo, as possíveis razões pelas quais Deus permite tragédias como a que ocorreu no Rio Grande do Sul. Assista e compartilhe suas opiniões nos comentários. Podemos lidar com essas situações e encontrar esperança em meio à dor. As tragédias nos testam, nos sacodem e violentam a alma, sugando expectativa de um mundo melhor. Deus permite que passemos por dificuldades, assim como permitiu que o próprio Jesus enfrentasse adversidades. Essas coisas naturais acontecem, mas quando atingem os seres humanos, chamam a atenção. A vida na Terra traz mudanças climáticas que se agravam com as negligências humanas. Mas por que Deus não impediu esse desastre? Muitas pessoas estão dizendo: será que essas pessoas não estão em pecado? E por isso Deus está pesando a mão nessas pessoas? Essa perspectiva lembra a teoria dos amigos de Jó. Será que Deus olha para nós e diz: e pecadores, vou destruir vocês? Ou ele nos vê com o amor de Jesus, disposto a morrer por nós mesmos sendo pecadores? Deus nos amou primeiro. Ele nos criou à sua semelhança, mas o homem quis ser dono do seu próprio destino, como quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Conhecedor do bem e do mal. A maldade no mundo mostra que Deus estava certo e o homem errado. E mesmo assim Deus providenciou uma saída para todos que desejam ser salvos. Enquanto isso, o mundo continua sob a influência do maligno, repleto de atrocidades. E infelizmente, isso não vai melhorar, vai somente piorar. O que se pode esperar de um mundo que pregou o Filho de Deus na cruz? Se fosse você ou eu, já teríamos desistido das pessoas. Mas Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Essa é a pergunta que devemos fazer diante de uma tragédia. Não devemos julgar a vida dos outros, mas olhar para dentro de nós. Todos somos pecadores. Jesus também foi questionado sobre tragédias. Em Lucas 13, de 1 a 4, algumas pessoas mencionaram os galileus que Pilatos havia massacrado enquanto adoravam a Deus. O texto diz que o massacre foi tão violento que o sangue desses galileus se misturou com o dos sacrifícios que ofereciam ao Senhor. Na verdade, essas pessoas perguntavam a Jesus como Deus permitiu que essas mortes ocorressem de maneira tão cruel. Para aqueles que não acreditam em Deus e têm o hábito de desacreditá-lo, a resposta está em Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Não podemos questionar a justiça divina. Deus poderia impedir, mas ele não livra nem os cristãos das tragédias. Muitos cristãos dizem que as tragédias ocorrem por causa do pecado, de Satanás ou da falta de fé. Raramente se diz que Deus, sendo soberano, permite isso. Nossa mente limitada não compreende um Deus ilimitado. Portanto, podemos dizer que as tragédias acontecem devido à entrada do pecado no mundo, trazendo injustiça e sofrimento. Coisas tristes não acontecem apenas com pessoas más, nem coisas boas apenas com pessoas boas. Não é assim que Deus age. Deus conhece todas as coisas. Quando grandes tragédias ocorrem, há um quebrantamento e união das pessoas para ajudar. É errado querer assumir o papel de Deus e julgar os outros, como os amigos de Jó fizeram ao dizer que suas aflições eram devido aos seus pecados. Se aplicarmos essa lógica às tragédias em geral, será difícil explicar o sofrimento dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Do ponto de vista de Deus, todos pecaram. Não há um justo, não há inocentes. Deus usa a dor e o sofrimento para nos corrigir e nos tornar pessoas melhores. Não foram apenas as casas dos incrédulos que inundaram, mas também as dos cristãos. Incrédulos sobreviveram e cristãos morreram. Todas essas tragédias são um chamado à igreja para praticar boas obras, ajudando financeiramente e espiritualmente. Não devemos abusar da bondade e paciência de Deus, pois um dia todos nós seremos julgados. Os cristãos devem pensar: estou apenas ocupando espaço neste mundo ou estou produzindo frutos para a glória de Deus? Deus deu liberdade ao homem. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor em Josué 24:15. Amados, Deus abençoe a todos vocês. Se vocês quiserem entender melhor sobre o agir de Deus, assistam a este outro vídeo que mostra como Deus age através dos seus anjos e como Satanás tenta atrapalhar. Deus abençoe e fiquem com Deus.